Olá, estimados irmãos, vamos em nosso amado Salvador Jesus e com o auxílio do Santo e Bom Espírito estudarmos a última lição desse trimestre, um legado final de fé. Então vamos ver que legado é esse, dando continuidade ao segundo tópico, diz o título Semelhança com Cristo. A pergunta A traz o seguinte: como membros do corpo de Cristo, que responsabilidade temos negligenciado com frequência? Apóstolo Paulo em Gálatas 6, o versículo 1 e 12, diz assim: Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós, que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejais também tentado. Levai as cargas dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Então, somos um membro do corpo. A cabeça é Cristo, estamos todos ligados. Se apanhar alguém numa ofensa, o que devemos fazer? Com espírito de mansidão, olhando para nós mesmos, também não somos perfeitos, fazer com que as coisas se orientem e se consertem. Ainda o apóstolo Paulo em Romanos 15, versículo 1 e 2 diz: Mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agradece ao seu próximo o que é bom para edificação. Então, se você se acha melhor que o outro, então ajuda o outro. Não é assim de subir no pedestal e achar que é melhor, né? Então, temos uma responsabilidade grande de cuidar dos outros, um dos outros. Diz a pena inspirada, que nos ajuda muito, diz assim: estive e ainda estou em comunhão com irmãos e irmãs que são culpados de pecados graves e que, mesmo agora, não veem esses pecados como Deus os vê. Mas o Senhor é tolerante com essas pessoas e porque eu não deveria ser, Ele ainda fará com que o seu Espírito impressione o coração delas de tal forma que o pecado lhes parecerá como pareceu para Paulo, extremamente maligno. Conhecemos muito pouco o próprio coração e temos muito pouco senso da própria necessidade de misericórdia da parte de Deus. É por isso que valorizamos tão pouco a doce compaixão que Jesus manifesta por nós e que devemos manifestar também uns pelos outros. Devemos lembrar que nossos irmãos são fracos e errantes mortais, como nós também somos. Suponha que, por falta de vigilância, o irmão seja vencido pela tentação e, ao contrário da conduta de sempre, cometa algum erro. Que atitude se deve tomar em relação a ele? Aprendemos com a Bíblia que os homens a quem Deus usou para fazer uma grande obra cometeram pecados graves. O Senhor não lhe permitiu prosseguir sem repreensão, nem os rejeitou. Quando se arrependeram, Ele graciosamente os perdoou e lhes revelou sua presença, atuando por meio deles. Que os pobres e fracos mortais tenham em mente como é grande a própria necessidade que têm de piedade e tolerância da parte de Deus e da parte de seus irmãos. Que fiquem atentos ao modo como julgam e condenam os outros. Que coisa bonita. Ou seja, nós todos erramos. Eu sou falho numa coisa e não é por eu ser forte na outra que eu vou condenar aquele que é forte, que é fraco onde eu sou forte. Nós temos todos uma tendência natural. Ou seja, uns é para alimentação, o outro é para moda, o outro é para licenciosidade, às vezes o outro é para sensualidade, o outro tem dificuldade com o horário, aquele outro tem dificuldade com relacionamento. Ou seja, uns são fortes em umas coisas, outros são fracos nas outras. E nós não devemos agora, naquilo que nós somos fortes, tentar humilhar ou tratar mal aquele que é fraco em determinado erro. Então, o que nós devemos fazer? Somos fortes nesse aspecto? Vamos ensiná-lo a ser também. E vamos buscar a ajuda de quem é forte naquilo que eu sou fraco. E dessa forma, essa unidade vai fazer com que nós consigamos alcançar aquilo que Deus quer. Então, por isso que Deus permitiu Davi, permitiu muitos outros, Salomão. Vários cometeram alguns erros que foram graves. E Deus, na sua infinita misericórdia, no seu amor, deu a segunda chance e foram pessoas valorosas ainda nas mãos do nosso mestre. Então devemos lembrar que as pessoas erram, mas devem ser cuidadas. É como você pegar e estar martelando um prego numa madeira. Quando você dá uma martelada no dedo, você não fica assim: vê, bem feito, toma, você ficou na reta, não saiu, tal. Não, você vai cuidar do seu dedinho porque está doendo. E se nós vemos nossos semelhantes da mesma forma, como um corpo, ou seja, é alguém que se magoou, nós temos que ir lá tratar, então as coisas vão correr bem. E esse é o trabalho que Jesus fez e é o trabalho que nós devemos fazer. Pergunta B. Descreva o exemplo que nosso mestre nos deu. Qual foi o exemplo de Jesus? Diz Romanos 15, 3. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas
como está escrito, sobre mim caíram as injúrias do que te injuriavam. Então Jesus não fez nada em favor próprio, não há relato nenhum de Jesus pegar em momento algum fazer algo que foi benefício para ele. Ele sempre fez para o próximo e mesmo assim levou sobre ele as nossas culpas. Então as injúrias que era para ser para nós, ele apanhou todas. Então devemos fazer disso exemplo. Tudo o que acontecer conosco não chega aos pés daquilo que Jesus sofreu por nós. Então devemos tolerar, devemos orientar, devemos nos organizar, estar preparados espiritualmente para aguentar com situações menos favoráveis, para que dessa forma possamos agir como Jesus agiu. Diz a Pena Inspirada: enquanto esteve no mundo, Jesus não pertencia ao mundo. Doía-lhe constantemente o fato de estar em contato com inimizade, depravação e impureza que Satanás havia causado. Mas tinha uma obra a fazer a fim de harmonizar o homem com o plano divino e pôr a terra em conexão com o céu, e não considerou grande demais nenhum sacrifício para a realização do objetivo. Ele foi tentado em todos os pontos como nós. Satanás estava pronto para o atacar a cada passo, atingindo-o com as mais ferozes tentações. No entanto, ele não pecou, nem se achou engano na sua boca. Embora odiasse o pecado, vertia lágrimas de compaixão pelo pecador. Não agradava a si mesmo. A majestade do céu revestiu-se de humildade de uma criança. Esse é o caráter de Cristo. Será que temos seguido as suas pisadas? Então temos aqui uma interrogação bastante grande para nós. Então, nessa última lição do trimestre, traz nesse tópico semelhança com Cristo. Qual a semelhança que traz para nós nesse tópico? A humildade de aceitar os erros dos outros e a humildade de aceitar a correção dos outros. Então, são aqui dois aspectos muito importantes para nós analisarmos. Se quando alguém peca, é alguém que feriu-se, e nós temos que tratar da ferida e não jogar mais pimenta nela. E quando alguém vem te chamar a atenção, às vezes a pessoa nem tem um bom jeito para fazer isso. Dá a sensação que ele está jogando pimenta na nossa ferida, mas não é. Vamos aceitar aquilo como um carinho, como alguém que nos quer levar de volta para o lugar certo, tirar da dor do pecado. Então vamos ser humildes, e a humildade, a longanimidade, o amor fraternal é que vai fazer nós chegarmos a ser semelhante a Cristo nesse aspecto. Que Deus, dê sua graça, nos abençoe para isso. Amém.